Bom dia para você que nos acompanha. Estamos também ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do Grupo Popular de Comunicação, direto de Estrela, trazendo nesta manhã mais um momento de entrevista. E neste momento de entrevista, nós vamos conversar agora na sequência com o pessoal da Parceiros Voluntários. A Gilmara Scapini está conosco, que é coordenadora da Parceiros Voluntários, e a Lucimara Fiorese, voluntária da entidade, para falar sobre uma feira de mini empresas da Junior Achievement. Muito bom dia, Gilmara, prazer tê-la conosco aqui no programa. E o que dá para dizer dessa feira que está sendo preparada pela Parceiros Voluntários? Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todos. Obrigada, Lucas, pelo Grupo Popular também estar aqui presente, trazendo essas informações para vocês. É sempre muito gratificante, né? Estar divulgando as atividades, tanto da ACIL como da Parceiros Voluntários, que está sendo desenvolvida. E nesse período, nesse momento, a gente resolveu abraçar esse projeto, né, essa proposta da Junior Achievement sobre a mini empresa. Né? A mini empresa é muito importante porque ela acaba trabalhando a educação financeira, a educação empreendedora, a preparação para o trabalho. São expertise, né, que esses voluntários que estão se dedicando nesses dias, que são 13 jornadas, vale lembrar, né, são 13 encontros, que eles se disponibilizam para trazer essas expertises das suas vidas profissionais para esses alunos dessas duas escolas que estão participando. E aí, estamos chegando, né, Lucimara, ao final dessa jornada e que vai vão demonstrar ou vão expor os seus produtos agora nessa feira. Bom, esse momento de compartilhamento, como tem sido, Lucimara, de compartilhar, você enquanto voluntária, compartilhar com os alunos, compartilhar com esses estudantes as experiências? É um momento que a gente percebe o quanto os alunos conseguem partir de um momento de conhecimento. A gente começa apresentando mais uma parte teórica de como vai funcionar todo o projeto, todo o processo, que são os 5 primeiros encontros. A partir do 6º, eles realmente colocam a mão na massa. E daí é que a coisa começa a acontecer, a gente percebe os problemas e começa a resolver também, inclusive, problemas que vão surgindo no decorrer dessas jornadas. Percebe o quanto isso tem proximidade, inclusive, com o mundo real. Porque nas empresas a gente sabe que tem problemas, a gente busca soluções, a gente consegue encontrar caminhos e desenvolver projetos bem interessantes. A gente, dentro da Junior Achievement, a gente percebe o quanto os alunos evoluem e amadurecem em questões de pensar em empreendedorismo, entender o quanto as empresas precisam ser acompanhadas por eles, o quanto as empresas demandam de pessoas. Neste sábado, dia 14, a partir das 14 horas, no local que nos cederam, né, em parceria com o shopping ali de Lajeado, que nos cedeu o corredor ali próximo do café, do Queiro Café, né, que vai ser exposto ali os produtos para venda, para comercialização desse produto e a divulgação desses trabalhos desenvolvidos por esses alunos em parceria também, né, em conjunto com os voluntários que se disponibilizaram nesse período. A feira, vocês falaram dessa jornada, né? Como é que funciona essa jornada que vocês mencionam dos voluntários junto a esses estudantes? Bom, a jornada ela é dividida ou desenvolvida. E a jornada, ela é a construção para a feira. Isso. Ela é formada por 13 encontros, né? Nesses 13 encontros acontece uma vez por semana, das 7 às 22 horas. E aí, a Lucimara, né, pode explicar melhor o que acontece nesses encontros, porque ela mesmo já mencionou, né, anteriormente, mas são 13 encontros. Nesses 13 encontros, cada encontro é trabalhado uma questão e depois chega na feira e finalmente depois lá no encerramento, na formatura.
O processo das jornadas, ele acontece, em primeiro momento, a gente explicando, inclusive, o que é a Junior Achievement, onde ela está, onde ela se situa, né, no mundo, porque ela é um projeto desenvolvido a nível mundial. A partir disso, a gente começa a pensar questão de empresa mesmo, montar missão, visão, valores, todos os processos financeiros, entender como é que funciona a questão salarial, como é que funciona a questão de pagamento de impostos, mesmo que não a empresa não seja de fato ter um CNPJ, todos os processos que envolvem a empresa, desde tributos, finanças, recursos humanos, processo produtivo, marketing de divulgação, tudo isso envolve o desenvolvimento dessas jornadas, né? Então a gente tem os 5 primeiros encontros que eles são um pouco mais teóricos, onde a gente conversa com eles sobre essa parte de como funciona uma empresa, né, de como de fato ela acontece na vida real, para a partir do sexto encontro, tudo que a gente conversou nos 5 primeiros encontros, daí sim colocar a mão na massa, né? A partir do sexto encontro, os alunos montam um protótipo do produto que eles escolheram, definem quem são presidentes, quem são os diretores de cada um dos setores da empresa, começam a fazer o processo produtivo andar, sai do protótipo, monta o produto como um todo, desenvolve ele, produz de fato. Eles têm no processo produtivo, eles podem fazer até 40% do processo terceirizado, mais que isso não. Então, de fato, eles precisam criar e pensar num produto que seja possível eles fabricarem, eles colocarem essa mão na massa. E no final a gente tem um encerramento, eles pagam aluguel, então tem que fazer colocar todas as contas em dia, eles têm sistema para alimentar, tem auditoria com a Junior Achievement, tem assembleia com acionistas, afinal de contas, para abrir a empresa, eles vendem ações, né? Eles definem um valor, vendem essas ações para familiares, para pessoas próximas, e no final eles têm essa assembleia de acionistas, porque a empresa encerra, paga tudo o que precisa, tem todo o desenvolvimento, inclusive o processo de vendas também, treinamento de vendas. Então, no final, eles precisam, inclusive, que todos os acionistas que compraram ações com eles venham para uma assembleia onde eles, de fato, apresentam os resultados da organização deles ali. E vale lembrar, né, Lucimara, que a sobra dessa empresa, ela é doada para uma instituição, né, vinculada com a Parceiros Voluntários ou não. Isso vai ser algo que vai ser decidido no grupo, né? Mas aquilo que sobra desse investimento dessa mini empresa vai ser doado para uma instituição. E também, né, os nossos voluntários aqui, os advisors, eles recebem uma formação inicial, né? Como vai funcionar todos esses encontros e como vai ser planejado esses encontros para depois eles irem para as escolas e fazer propriamente dita, né, a mini empresa. Bom, essa experiência de uma mini empresa sendo feita dentro de um processo supervisionado, orientado, como você muito bem explicou, Lucimara, qual a relevância disso no mercado? Como isso reflete depois no futuro no meio empresarial? Quantos empresários hoje de Lajeado, especificamente, têm tido uma passagem anterior numa Junior Achievement? Quanto isso faz parte, ou outros profissionais de outros setores? É interessante porque eu também sou empreendedora, né? Eu trabalho na docência e também no empresariado, além dos voluntariados em grupos de pesquisa e agora na Junior Achievement também. Mas a gente percebe o crescimento desses alunos e é interessante que a gente consegue perceber também quem são as pessoas que se destacam ali no meio desses alunos e que são potenciais para as nossas próprias empresas, né? Então, participar como voluntária da Junior Achievement, por ser uma pessoa que, na verdade, não está ligada ao processo em si, mas conhece a área empresarial, tem esse contato, a gente consegue perceber o quanto os alunos crescem, quem é que se destaca ali entre os advisors que a gente tem, que são os alunos, né? E como esse crescimento deles chama atenção.
de fato, a Junior Achievement, ela acaba sendo um projeto onde nós conseguimos não só perceber os alunos, mas também a evolução deles e de uma forma ou de outra, colocar uma sementinha de empreendedorismo neles, dessa percepção de como funciona uma empresa. Poxa, se eu vou abrir uma empresa, o que eu preciso? É uma experiência rápida de 13 encontros, são 13 noites de 3 horas, mas essa experiência rápida já consegue plantar essa sementinha assim, de eu quero empreender, aonde eu começo? Tem que pensar em estruturação de empresa, tem que pensar em aonde eu quero chegar, missão, visão, valores, tem que pensar a parte financeira, como eu faço o processo de vendas, como acontece toda a parte produtiva. Todos esses pequenos detalhes com certeza vão influenciar também para quem vai contratar esses alunos no mercado, no futuro, ou então eles mesmos daqui a pouco vão estar contratando pessoas justamente por serem empreendedores. Então a gente consegue, dentro do projeto como um todo, perceber essas evoluções e entender que, de fato, a gente não está ali simplesmente para estar como voluntário num projeto que vai ter começo, meio e fim, mas são pequenas sementes que a gente consegue plantar ou para empreendedorismo, ou para a percepção de funcionamento de uma organização, ou para sair um pouquinho da zona de conforto também, né? A gente lida com alunos, muitos deles, a maior dedicação é a questão de estudar e ter uma formação futura, mas a gente percebe o quanto isso sai um pouquinho dessa zona de conforto, desacomoda eles e desafia. Eu acho que esse é o principal ponto. É bem desafiador para nós, né? São jovens ali, eles não têm essa experiência, e para eles também é algo que tira bastante da zona de conforto. Que bom, né? Formando novas gerações aí também nessa questão. A feira, no sábado, né, vai ser no Shopping Lajeado, é isso? Como é que vocês imaginam quantas empresas, quantas mini empresas estarão lá? Que tipo de produtos, né, quem for para o shopping passear no fim de semana vai poder encontrar também nessa feira? Bom, aqui em Lajeado, no Vale do Taquari, nós temos 2 escolas formadas, né, que passaram por toda essa formação e que criaram suas mini empresas. Então nós vamos ter essas 2 escolas, que é o SEAT e o Melinho, que vão estar apresentando seus produtos para a comercialização dele e a divulgação desses trabalhos. Uma mini empresa por escola. Por escola, exatamente. E que turma participa? É 9º ano? É ensino médio, 2º ano? É o ensino médio, né, do 2º ano, né, a partir do 2º ano. Tá? E aí é uma média assim de 20 alunos participando, né, em torno. A gente geralmente tem começou uma queda, com 20, mas a né? gente começou, no SEAT especificamente, a gente começou com 28 e, se não me engano, nós estamos com 26. Então, é uma média, né, de 20 participantes, e aí que passam por todo esse processo. Todos eles participam de uma única empresa, de uma única mini empresa. Isso, é um grupo que é dividido por setoriais, né? Cada um tem a sua particularidade ou o seu setor para desenvolver. Temos ali uma equipe diretiva formada nesse grupo e que vai monitorar e desenvolver esses trabalhos. Na verdade, hoje a gente tem 2 empresas em Lajeado com o Mini Achievement, uma que representa o SEAT e uma o Melinho, e esses grupos de alunos, por exemplo, do SEAT, os 26, eles são membros de uma mesma empresa. Então, cada escola pode montar uma empresa. Como a gente tem 2 escolas participantes e 2 escolas que vão estar na feira, inclusive, então, automaticamente, nós temos 2 mini empresas aqui. E o que eles vão oferecer nessa feira de mini empresas? Bom, eu posso falar melhor do Melinho. O Melinho, ele tem um produto que é uma bolsa térmica para lombar, para coluna, né, para as dores lombares. Eles fizeram com sementes e ervas, né, para poder desenvolver isso. E eles desenvolveram em 2 cores, uma verde e uma azul. Já o SEAT... O SEAT, ele tem os alunos colocaram o nome como Tech Holders, os Advisors. Desculpe. O Tech Holder é
suporte para celular que é utilizado no banco traseiro, para quem está nos passageiros atrás. A gente geralmente tem o suporte que fica ali no painel ou próximo ao painel, né? E eles desenvolveram um suporte que seria possível utilizar nos bancos traseiros. E isso também já produzido, né? Sim. E eles vão poder, quem for para o shopping pode comprar. Pode comprar e usar. Sim. Isso. É justamente, o produto ele vai pronto para comercialização. Esse é o foco deles nesse dia, né, no shopping, dessa feira da mini empresa. Eles já vão com o produto pronto para divulgação e comercialização dele. E qual é o horário que vai funcionar essa feira? A partir das 14 horas, no espaço ao lado do Queiro Café. Sim, então o espaço isso, ali disponível, né? As duas escolas, com as suas cada um com a sua mini empresa, vai estar com seu stand lá, apresentando a sua proposta e comercializando o seu produto. Você falou antes, Lucimara, sobre o fechamento dessa mini empresa. É uma obrigação do programa esse fechamento? E se alguém dessa turma quiser dar continuidade ao negócio ou algum acionista, né, familiar quiser dar continuidade ao negócio, como funciona? Aí a gente vai para o mundo real. Pois é. Na verdade, a Junior Achievement, no processo como um todo, sim, eles têm o processo de abertura da empresa, que é a venda de ações e tudo mais, e no final eles precisam realmente encerrar a empresa, né? Tecnicamente, o projeto em si, ele tem começo, meio, fim, ele se desenvolve ali. Então, ao final, a empresa começa do zero e termina no zero, né? A gente precisa encerrar as contas ali. Mas nada impede de alguns projetos, acredito que Porto Alegre pode ter acontecido isso, pelo que a gente ouviu no treinamento, que tem projetos que deram continuidade. Daí a gente vai para o mundo real, realmente precisa formalizar a empresa, precisa abrir CNPJ, fazer registros, colocar isso em prática de fato, né? Porque hoje a gente utiliza os espaços das próprias escolas. Então, eles pagam um aluguel por uma sala dentro do SEAT para desenvolver esse produto. E o aluguel é uma das obrigatoriedades também, porque nesse processo como um todo, eles precisam de um espaço onde o processo produtivo acontece, onde eles fazem as reuniões. Então, eles têm esse aluguel para pagar na escola. Tá? São valores até irrisórios no SEAT. São despesas simbólicas, né? Valores simbólicos, mas são despesas de uma microempresa, né? Então, eles têm todas as despesas pagas por esse grupo, né, dessa mini empresa, que através das ações, né, que eles acabaram criando, elas têm que ser um valor simbólico para eles entenderem que, uma empresa, ela tem os seus investimentos, né, e tem as suas despesas, né? Então, eles precisam ter esse entendimento para justamente ao final desse processo encerrar zerar essa empresa. Como eu falei antes, eles vão ter os relatórios, entregar, zerar a empresa, e o valor que sobrar dessas ações, desses investimentos, eles vão dar para uma instituição. Ponto, zerou, no que não impede e eles irem além, né, da Junior Achievement e querer montar uma startup ou uma mini empresa de fato, né, com CNPJ, e seguir adiante com esse produto. Isso vai depender do grupo mesmo, se eles verem uma oportunidade, né? Isso aí, se eles verem isso como uma oportunidade. Também a Junior Achievement, vale mencionar aqui, que ao final da entrega dessa mini empresa, dessas duas mini empresas, né, dessas duas escolas, nós temos a premiação final, né, porque vai para uma premiação nacional, que depois a Lucimara pode explicar um pouquinho melhor, né, que ela tem esse entendimento, mas essas mini empresas hoje aqui, tanto do SEAT como do Melinho, eles vão, na formatura deles, vai haver uma premiação individual, né, que é uma premiação para o vendedor que se destacou, para o aluno que se destacou, para o voluntário que também se destacou nesse processo, e a mini empresa com o maior destaque, né? E isso tudo vai ser contado através dos avaliadores que vão avaliar todo esse processo em cima de relatórios, e depois, no final, essa mini empresa que se destacou, ela vai ao nível nacional, que a Lucimara daí pode estar explicando. Na verdade, essa parte
não deixa de ser uma competição, um reconhecimento também da Junior Achievement com relação a todo o projeto, porque além de depois fechar a empresa, a gente tem a questão de toda essa parte de premiações, né? Então, os alunos têm a premiação que é aqui a nível de Lajeado, no caso das escolas participantes, cada uma das cidades que participam da Junior Achievement acaba tendo a premiação da cidade. Aí a gente tem a nível estadual. Do nível estadual tem premiações, quem passa do nível estadual, quem é premiado em nível nacional, quem ganha esse destaque vai pro nacional, na verdade quem é o estadual vai pro nacional e depois internacional. Como comentei no começo, a Junior Achievement ela é internacional, então tem premiações que os alunos vão para outros países para concorrer representando o Brasil. Então, a empresa que tiver maior destaque, por exemplo, no estado, vai para o nacional. Do nacional, uma das empresas vai representar o Brasil em nível mundial. Bom, são movimentos aí bem interessantes. Quanto tempo vocês duas, Gilmara e Lucimara, têm dentro da Parceiros, dentro da Junior Achievement? Aí vem tempo de estrada, não? Então, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, né? Tempo de parceiros voluntários, por exemplo, eu tenho já 12 anos, né? Na Junior Achievement, eu tenho monitorado, né, assessorado os voluntários nessas questões dos processos, né, dos encontros das 13 jornadas junto com a Junior Achievement. Já os voluntários, né, eles se disponibilizam, eles fazem parte do banco de dados da Parceiros, né, já são voluntários há algum tempo, e se candidataram para esse processo, né, de formação das mini empresas da Junior Achievement. Então, eles estão se disponibilizando durante uma vez por semana, 13 encontros, 3 horas por semana. Isso, né, Lucimara? Na verdade, esses são 3 encontros, eles começaram em abril, início de abril, e a gente encerra com eles ao final desse mês. Então, ao final de junho, a gente encerra os 3 encontros com esses alunos, né? E da Parceiros Voluntários eu estou entrando agora, para ser bem sincera. São coisas que as duas coisas, a Junior Achievement e a Parceiros Voluntários, são 2 coisas que encontraram no mesmo tempo. Eu já sou voluntária em outros momentos, sou voluntária em grupos de pesquisas da Univates desde 2021, acho que é isso, desde 2021, e quando surgiu, na verdade a Junior Achievement eu já tentei no ano passado e não deu certo, ela não fluiu em Lajeado e morreu, nem nasceu. Ela tentamos iniciar, mas aí veio as enchentes, né, e aí parou tudo e a gente focou nas questões de enchente, pós-enchente e até as coisas normalizarem. E agora veio a oportunidade. E agora surgiu essa oportunidade de realmente ativar a Junior Achievement aqui na região, né? E a gente espera que com essa oportunidade desse ano, né, com os voluntários, com essas 2 escolas, as próximas edições, caso vir a acontecer, as escolas possam se candidatar, né, que elas venham participar. E isso, nós estamos falando aqui hoje de 2 escolas privadas, né, mas a Junior Achievement abre para todas as escolas públicas e as escolas privadas. Quem tem interesse em participar, em passar por essa formação, por essa experimentação, né, com empreendedores, de fato, na vida real, né, para se experimentar nessa jornada e entender como funciona uma mini empresa, desde o seu início até o seu fechamento, todo o seu processo, né, de construção dessa mini empresa. Isso é muito importante, acho que é muito válido, né, para essa juventude hoje. Tá certo, obrigado Gilmara e Lucimara por estarem conosco nessa manhã, falando desse importante momento. Sábado, a partir das 14 horas, no Shopping Lajeado, a feira das mini empresas da Junior Achievement. Obrigado mais uma vez por estarem conosco. Nós que agradecemos. Exato, muito obrigada por essa oportunidade. E assim a gente fecha esse momento de entrevista. Na sequência, mais informações aqui direto de Estrela da Carabi.